Então, essa semana nós iniciamos o nosso tempo de jejum, nossa corrente de jejum. Peço para você separar uma refeição. Se for demais uma refeição, sugiro fazer um jejum de refrigerante a semana toda. Se não puder, um dia. Sugiro que você faça um jejum de açúcar, se puder. Algumas coisas que você sabe assim que mexe com você e que você gostaria de entregar ao Senhor e vai fazer bem para a tua saúde. Se conseguir jejuar uma refeição para ter um tempo de oração durante aquele tempo, vai ser muito bom. Então, separe aí de segunda a sábado, um dia, um horário, para você poder orar e jejuar. Os casais, qual é que é o pedido para os casais? Tenham tempo de orar um com o outro e um pelo outro, né? Abençoar uma vida do outro. Já conseguiram orar em família ou não? Se não fizeram isso ainda essa semana, por gentileza, hoje à noite, separem 5 minutinhos para dar as mãos e abençoar um ao outro. Se já oraram aqui, né? Mas em casa, façam isso dentro de casa, antes de dormir. Muito precioso. Uma vez por semana, separar um tempinho para orar como família, tá bem? Vai ser muito importante. Daí nós temos aí a quarta oração e sexta a nossa vigília. Muito bem. Hoje o tema nosso é a oração eficaz. Será que você consegue colocar dos avisos, aquele portal que tinha lá? Voltar lá nos avisos? Salmo 24, versículo 7. Ele diz assim: levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quem são os portais? A gente precisa ir lá para a Chapada da Diamantina, sei lá, para encontrar um portal? Não, nós somos os portais, você é um portal, amém? Quando você ora, o reino de Deus se manifesta, é impressionante. Você pode ficar conversando um pouco, se diz para a pessoa, vamos orar um pouco, e o seu tempo de oração se abre um portal, e ele se manifesta. E naquela figura que tem ali, tem um portal ali, né? E sobre aquele portal está escrito em inglês: This place is always open. Esse lugar sempre está aberto. O portal do céu sempre está aberto. 24 horas por dia, acesso livre para você se achegar ali. Então, muito obrigado. Vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Queria conversar um pouquinho sobre oração hoje. Não vou tanto pregar, acho que nem tanto ensinar, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a oração. A oração ela é um mistério, e a gente aprende a orar orando, a gente aprende a orar se separando para Deus. Eu me lembro quando eu estava estudando na Alemanha, e veio uma pessoa lá falando sobre a oração nas nossas devocionais. E aí eu vi os meus colegas e eu também comecei a orar, chorar e dizer: Deus nos perdoe que a gente ora tão pouco, a gente devia de orar mais. E dali um ano veio aquele pregador de novo, falou de novo sobre a oração. E estava lá nós, do mesmo jeito: Senhor, perdoa porque a gente não ora o suficiente. Eu disse: que coisa, alguma coisa está errada. Se arrepender para não mudar não adianta nada, né? E o negócio é começar a orar. E eu percebi que a oração ela não está ligada a quanto tempo você ora. Uma pessoa de oração, se não reconhece ela nas horas que ela ora. Tá certo, tá errado, não está fechado a tempo, né? Elias, ele orou uma frase, 2 frases e o fogo desceu. Não deu nem meio minuto a oração dele. Então, a oração está muito mais envolvida com o nosso coração do que com o tempo da oração. E é natural que quando o seu coração está ligado à oração, de você se dar mais tempo, ou até você perder o tempo, a noção do tempo na oração. Me lembro uma vez que estava orando, e era de tarde assim, bateu o telefone, e eu estava tão imergido na oração, eu não sei se eu tinha sido arrebatado, se eu estava dormindo, eu sei que estava lá orando. Aí bateu o telefone, eu levantei, e eu estava bem na frente da casa, fui até os fundos da casa, passei uns 2, 3 quartos da casa, atendi o telefone, e quando atendi o telefone eu pensei, eu vou dizer alô.
Eu disse, aleluia! Aí eu me assustei comigo. Aí eu pensei, eu vou falar, alô? Amém! Aí eu desliguei o telefone. O que está acontecendo comigo? Daí a pessoa ligou de novo. Daí eu, alô, 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 alô. Quando você está entretido, assim, envolvido na oração, você perde a noção de tempo, às vezes até a noção desse estar diante de Deus em oração. E a oração, ela não está envolvida com muita palavra. Essa é uma das nossas dificuldades, achar que a oração a gente precisa falar, 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 falar. E Deus é muito claro, sejam poucas as tuas palavras diante de mim. Tem mais a ver com uma quietude, tem mais a ver com uma interação com Deus. Jesus fala já depois, um pouquinho antes da... Ele fala ali em Mateus 6, dizendo que muitos acham que por repetir muito a oração, como fazem aqueles que não creem em Deus, a nossa oração é atendida. E não é na repetição, não é assim. A oração tem a ver com o coração. Oração e coração estão ligados juntos. E não é uma questão de tempo, não é uma questão de palavra, é uma questão do coração, de estar em Deus. E esse texto aqui de Tiago, você pode voltar a ele por gentileza. Ele fala, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E aí ele diz assim, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Você pode dizer isso junto comigo? A oração justo e eficaz. Mais uma vez, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração não tem nada a ver com merecimento nosso. A oração, ela não tem nada a ver, como esse texto diz, de coisas que você conquistou e por isso Deus vai atender a sua oração. A oração de um justo. Quem é justo? Aquele que crê em Cristo Jesus. Justificados, pois, em Cristo Jesus temos paz com Deus. Romanos 5:1, né? Então, ser justo não se alcança por obras nossas, não se alcança por esforço nosso, se alcança crendo em Jesus. E o justo, como é colocado aqui a oração do justo, você é justo e você tem essa liberdade de acesso diante de Deus. Ser justo diante de Deus é ser exatamente como Deus quer que você seja. Você consegue ver isso? Deus vê assim a sua vida, porque Ele olha por intermédio dos olhos da cruz, Ele olha por intermédio do sangue do Cordeiro para a sua vida, e Ele vê você justo. E quando você se achega a Ele, a sua oração, o seu falar com Ele, é eficaz e é poderoso. Ali a palavra, ela gera, ela traz transformação, ela opera, ela trabalha a seu favor e a favor do reino de Deus. A oração de um justo, ela é eficaz, ela é poderosa. Outra tradução diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Outra tradução, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. É minha oração que hoje você saia daqui com uma convicção no coração. Debaixo desse texto, pode colocar de novo por gentileza? A oração de um justo, ela é eficaz. Você pode ler assim, a minha oração é poderosa e eficaz. Sabe o que eu vi? Os demônios fechando os ouvidos e gritando, não! O inferno todo trabalha contra a sua e a minha vida para nós não orarmos. Porque ele pode nos confundir com muita coisa, mas quando a gente está em oração, ele sabe que a sua oração é poderosa.
e a sua oração é eficaz. Permita o Espírito Santo hoje convencer o seu coração. Não é se eu sei orar, se eu sei como falar. A sua oração ela é eficaz, ela é poderosa. Ela sempre traz um resultado, ela sempre opera. Eu queria ver algumas coisas com você sobre isso, mas gostaria que você recebesse no coração essa verdade. A sua oração é eficaz, ela é poderosa. O simples fato de você dizer, Pai, e entregar para Ele uma súplica sua, um pedido seu, entregar para Ele um pensamento, um medo, isso tem um poder tremendo, porque transcende o natural, porque liga você ao reino de Deus, e traz uma transformação, primeiro em nós, e depois nas situações, em pessoas. E a sua oração, ela pode impactar uma nação, ela pode impactar as nações da terra. A sua oração, ela é eficaz. Amém? Você pode dizer isso comigo mais uma vez? A minha oração é poderosa e eficaz. Amém? Permita o Espírito Santo trabalhar isso com você. Muitas vezes eu tenho observado que para muitos, eles observam como outros oram, e isso de alguma forma vira um peso nas suas vidas. Até algo que se procura evitar às vezes. Não ora você, ora você. Quando você tem uma oportunidade de orar, você quer passar a bola adiante. É muito comum, né, quando estou num ambiente, as pessoas pedem, o pai no aniversário, por exemplo, eles pedem para o pastor orar. Eu me alegro quando o pai ora na casa. Não é necessariamente que o pastor precisa orar. Não, é que o senhor é mais chegado com Deus, né? Sabe que isso é religião. Isso tem a ver com feitiçaria muitas vezes. O pensamento da feitiçaria. Não, eu vou chegar numa pessoa que é mais chegada a Deus, porque daí se ele pedir eu vou ganhar o que eu quero. Esse triângulo é um triângulo de feitiçaria, de religiosidade. Quando a Bíblia diz, você tem livre acesso a Deus. Ah, não pode orar, então não pode pedir? Claro que pode. Mas achar que a minha oração não alcança o coração de Deus e achar que a oração do outro alcança mais o coração de Deus do que a minha, isso está errado. A sua oração ela é poderosa, ela é eficaz. Ela tem um grande efeito, ela tem um grande alcance. E eu tenho certeza que eu sou abençoado hoje pelas orações da minha avó. A minha avó, ela orava. Ela sofreu muito na mão do meu avô era meio durão. Mas a minha avó orava, e ela orava pelos netos. Ela contava a história para nós. A gente sabia que vovó orava. E ela transcende tempos, transcende relacionamentos, transcende até a nossa própria vida, porque as nossas orações, se você ler lá em Apocalipse, elas vão para uma taça de ouro, né? E são derramadas, dizem que os anjos vêm de hora em hora acolher as nossas orações e vão derramar lá naquela taça de oração. E essa taça então é derramada diante do altar de Deus, diante da presença de Deus. E Deus cheira a nossa oração muito mais do que Ele ouve, porque Deus percebe o queimar do nosso coração diante dEle. É diferente do que a religião ensina, né? Deus cheira, Deus se agrada, Deus tem prazer, porque Ele, quando nos vê queimando diante dEle, Ele se agrada muito, né? Se pegar o exemplo do altar de sacrifício, eles queimavam carne, né? O que você faz quando você ora? Você queima carne. E é gostoso o cheiro da carne, né? Deus se agrada quando ela vai queimando e teu espírito vai se fortalecendo. Uma vez nós estávamos num congresso, daí estavam fazendo churrasquinho lá atrás, como alguns querem fazer aqui para ajudar nas atividades. Não, mas daí vai entrar o cheiro e a turma vai perder a atenção do culto. Esse cheirinho gostoso, Deus Ele tem, imagina assim, né? Deus tem quando nós oramos, porque Ele vê que nós estamos queimando diante dEle. E a oração ela tem a ver com essa questão de se prostrar diante deles. Interessante que eu muitas vezes me perguntei por que os homens aparentemente oram menos que as mulheres.
sei se é porque as mulheres falam mais, os homens falam menos. As mulheres têm mais liberdade para orar. Será que os homens se sentem talvez mais autossuficientes? Não, eu não quero ser dependente. E as mulheres, elas têm uma facilidade de ser mais dependentes. Será que os homens não querem orar porque não querem demonstrar fraqueza, né? Um colega meu, quando fazia programas de rádio, ele tinha viajado para o Rio Grande do Sul, e daí ele contou um caso que ele chegou lá para visitar uma vila, e um pessoal queria casar, mas o pastor não tinha vindo, não sei que eles estavam, o casamento estava marcado, não tinha pastor, e ele chegou, puxa, deu certinho, né? Ele chegou. Aí ele nem conhecia os noivos, ele chamou eles para frente, perguntar, daí ele queria orar pelo casal. E aí ele pediu para o casal se ajoelhar, mas era lá nas terras do Rio Grande. E aí pediu para ajoelhar, o rapaz disse assim: não me ajoelho diante de homem. O homem tem dificuldade, né, de se dobrar. Aí fica de pé e a noiva se ajoelhou para orar. Não sei se nós homens temos essa dificuldade, ou o que acontece conosco. Interessante que, se a gente olha para reuniões de oração, em geral, assim falando em geral sobre as igrejas, elas sempre são pouco visitadas, sempre é um grupo menor que vem para a oração. Eu estou muito feliz aí pelo tempo que a gente marcou essas reuniões de oração, agora durante o período de férias. Nós temos tido uma média de 20, 30 pessoas. A casa de oração tem ficado pequena e tem sido um tempo precioso, né? Ali orando juntos. Se você ainda não teve essa experiência, venha na quarta agora, né? É uma horinha, é bem na medida, assim, é um tempo bem precioso. Na vigília nós tivemos um tempo precioso também, muitos vieram, mas não vieram os 300, vieram os 30, estavam lá. Foi muito show também, nós pudemos orar, conversar, ministrar ao Senhor. Porém, nós sabemos que a oração, ela é importante, e que ela faz toda a diferença. E por que a gente se sente culpado, com consciência pesada, que não está orando o suficiente? Por que quando somos chamados para a oração, a gente fica assim, puxa, será? Aí o Senhor Jesus, ele tem uma resposta. E eu queria ler essa resposta com vocês. O Senhor Jesus, ele, na noite que ele foi traído, ele foi para o jardim, onde ele gostava de orar, um local que ele tinha como oração. Ele levou os 12 até ali e disse para 9 deles: fiquem aqui. E convidou o núcleo duro dele, Pedro, Tiago e João. E ele foi um pouquinho mais adiante e disse para Pedro, Tiago e João: orem comigo que estou muito angustiado. Eu vou um pouquinho mais adiante ali para orar sozinho. E ele foi, orou, e quando ele voltou, os olhos estavam pesados. E o Senhor Jesus, ele fala alguma coisa que é uma resposta para nós. Veja comigo aqui Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe por que a gente não vai para a oração? Por que a gente tem dificuldade para orar como casal? Dificuldade para orar como família? Dificuldade para separar uns minutos para estar em quietude diante de Deus? Por quê? Porque a carne é fraca. A nossa natureza é contrária à oração. Nós, de alguma forma, nos acostumamos sempre a buscar uma vida de autossuficiência. E ele diz aqui que o espírito está pronto. O seu espírito sempre está pronto para orar, porque o Espírito Santo está lá, né? E aí ele diz, vigília de oração. O Espírito Santo diz, oba! E a carne diz, acho que não, estou cansado, 3 horas de oração, mas que coisa. E a gente precisa encarar essa verdade. A minha carne, ela sempre vai dizer não para a oração. Essa semana, a Silvia e eu, nós fizemos várias visitas, tivemos muitas atividades toda noite. E esse final de semana fizemos o nosso primeiro renovo com o grupo familiar.
já iniciando cedo essa dinâmica para não ficar para o final do ano. E na sexta-feira nós estávamos fazendo uma visita e aí nós saímos rapidinho da visita, viemos para vigília. E nós dois estávamos assim. Eu queria ir para casa dormir porque amanhã tem renovo. Eu não estou a fim de orar. Eu também não. 3 horas, mas deixa para o Werner, Karen, eles estão liderando, deixa eles lá, eu vou para casa. Eu deleguei, né? Aí a gente vai vencendo a carne. Disse, não, fica aí quietinha, que o Espírito está dizendo sim, então nós vamos. A oração é assim, a gente sempre tem essa luta. Quando é para orar, deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp. Quando é para orar, puxa, eu tinha que fazer aquela outra coisa lá. Eu tinha que ligar para aquela pessoa. Quando é para orar, espera um pouquinho aí. Só vou dar uma terminada de olhar, esse programa aqui está passando uma coisa importante. É tão importante que vai atingir a eternidade. Então a oração pode esperar. Assim, nossa carne é muito rica, né, em argumentação. Nós somos muito ligeiros para trazer qualquer tipo de palavras para a gente não orar, porque a carne ela traz isso. Quando você vai para a oração, a partir de hoje você está indesculpável, né? Quando se chama para a oração e a carne diz não, você que quer ser espiritual, você diz sim, eu vou tomar um tempo aqui para orar com a minha esposa, orar pela minha família. Nosso espírito sempre está pronto, está a fim de orar, e você tem o discernimento das coisas do espírito e da coisa da carne. E você discerne, como hoje estava falando ali na devocional, você recebeu um espírito de poder, de amor e de moderação, quer dizer, equilíbrio na sua vida. Você não recebeu um espírito de timidez. Eu que lutei muito com a timidez, eu sempre dava um passo atrás e tinha desculpa. Até ouvir o pastor Pio dizendo para mim assim, um dia eu li lá em Apocalipse, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aí o Pio disse, a partir daquele instante eu larguei a timidez. Não vou ser mais tímido, porque eu quero herdar o reino de Deus. Eu disse, amém, eu também. Nós não recebemos o espírito de timidez que é colocado ali, ou ele pode ser traduzido como covardia, ou ele pode ser traduzido também como medo, insegurança. Não é esse espírito. Quando você percebe a comparação, você sabe discernir as coisas espirituais, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, discernir como fazer. E esse texto, essa resposta, porque nós temos dificuldade com a oração, ela é muito objetiva. Eu preciso simplesmente reconhecer isso, que a minha natureza vai resistir à oração. E aí eu tenho as coisas que eu já falei. Às vezes não sei como falar. E por isso eu insisto muitas vezes em nossas orações, vamos fazer orações breves, de 1, 2, 3 frases, para que aquele que está aprendendo a oração, ele não fique intimidado, mas ele também possa contribuir. Se eu posso tranquilamente ficar orando 10 minutos, e aí a outra pessoa disse, puxa, eu não vou conseguir isso, mas eu já estou 40 anos me treinando, eu posso mergulhar na oração e ir longe, né? Mas diante dos outros eu procuro sempre fazer uma oração breve, para que os outros nos acompanhem. Me lembro um dia que nós estávamos no Canadá, quando nós, Silvia e eu, recém-casados, nós pudemos fazer um estágio na cidade de Kelowna, perto ali onde é que Thomas está. É uma cidade de 6 horas de Vancouver. Era uma cidade que eles chamam assim de aposentados. O pessoal se aposenta, vai para lá, é quentinha, gostosa, tem um lago muito bonito, muitas frutas na região, bem gostoso aquela região. E a Silvia e eu, nós tínhamos uma bicicleta, a gente curtiu muito aquela região, passeamos muito naquele lugar lá. E nós saímos da porta da casa, a maior alegria da Silvia era, tinha um pé de, como é que se fala? A Kirsch, né? Cerejas. Sabe aquela cereja assim, azulzinho, escurinho, assim, a gente pegava lá e comia. Aqui se paga uma nota, né, por isso. E a gente teve um tempo gostoso, e a gente cuidou de uma igreja. O pastor mais jovem daquela igreja tinha tido 70 anos. E aí estava a Silvia e eu, 25, 26 anos lá, 27 anos, estávamos lá. E aí, numa das reuniões lá com as senhoras de 70, 80 anos,
nós chamamos eles para orar. E aí uma senhora de 80 anos disse para mim assim: eu não sei orar. Você não sabe orar? Não? Quantos anos é crente? Não perguntei para ela, né? Fiquei admirado. Disse: então nós vamos aprender a orar. E aí cada uma falava: vamos fazer assim, fazer a oração, cada um pipoca, cada um faz uma frase, uma palavra. Aí a gente fez. Depois de 3 meses elas vieram nos abraçar e dizer: obrigado por nos ensinar a orar. 80 anos, cara. Uma vida toda andando com Deus e não sabendo como orar. A oração é muito simples. E quanto mais nós a simplificamos, mais nós facilitamos a vida das pessoas, para que elas caminhem. Tem algumas frases que eu separei aqui para compartilhar com vocês, vou compartilhar na semana também, sobre a oração de pessoas que tiveram experiências. John Bunyan, eu não conheço ele, mas ele disse assim: eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar, até que eu tenha orado. Sem a oração, meu trabalho não vai, né? Um outro diz assim: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Isaías diz assim: desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. E quando nós decidimos nos voltar a Deus, conversar com Ele, estar diante dEle, ouvi-lo falar a Ele, algumas coisas mudam, você começa a colher e as coisas vêm mais fáceis, né? Entre aspas assim. William Law diz assim: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Charles Spurgeon, que era conhecido como o príncipe dos pregadores em Londres, pregava para milhares de pessoas, eu não sei como ele fazia sem sistema de som. Ele diz assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Como ele era muito eloquente, muito capaz na oração, ele um dia disse assim: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. O pastor Pio sempre diz para nós: quando me aposentar, eu quero ter um tempo com pastores e ensinar eles a orar. Hudson Taylor, que foi um evangelista na China, ganhou muita gente para Jesus na China. Ele diz assim: quando nós trabalhamos. Quando nós oramos, Deus trabalha. Andrew Murray, que trabalhou por muito tempo com a igreja perseguida, ele diz assim: um homem que mobiliza a igreja cristã para orar, estará dando maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Charles Miller, que tinha um orfanato aí com pelo menos 2.000 crianças, e às vezes de manhã ele não tinha comida para as crianças, e aí ele orava. Ele disse assim: nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia afinal recebê-la de alguma maneira e de alguma forma. John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista e que transformou, livrou a Inglaterra de uma revolução francesa, como a Revolução Francesa, ele disse assim: Deus nada faz a não ser em resposta de oração. Quer dizer, os céus esperam você e a mim para orar. E quando nós oramos, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. E aí eu queria aplicar agora o gabarito com você. E pensar um pouquinho com você sobre a oração. O valorizar, o agradecer, ter a imagem correta que vem da parte de Deus e um coração sensível. Veja, 3 textos eu separei aqui de João, que o Senhor Jesus fala sobre a oração. E João 14, 15, 16 são 3 capítulos da última conversa que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos. Primeiro o 14, o 13 e o 14, isto. O Senhor Jesus diz assim:
E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Volta ao 13, por gentileza, para mim. Eu vou ficar um pouquinho, depois eu vou adiante. Aqui ele diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. O que é pedir em meu nome? Em nome de Jesus. A igreja, quando entendeu isso, orar em nome de Jesus, ela começou a usar no final da oração, antes do amém, em nome de Jesus, amém. Entendendo que se ela falava em nome de Jesus, a oração estava respaldada nesse versículo. Porém, o que é em nome de Jesus? No nome dele, ele te deu uma procuração para você pedir o que ele quer. Uma das noites que nós tivemos ali na casa de oração, na reunião de oração, nós focamos só nisso. Ficamos ali 1 hora praticando isso. Imagine você diante do Pai Celeste e você sendo Jesus. Como é que seria a sua oração? O que você ia falar com o Pai sobre a sua vida? O que Ele quer fazer? Como Ele quer tocar a sua vida? Isso é orar em nome de Jesus. É estar na posição dele e falar com Deus sobre o assunto. E aí Jesus está lá como seu advogado. E aí o pai olha para o filho: é isso que você quer, filho? É isso que eu quero. Então, que se faça. Uma outra tradução diz aqui tudo. Né? Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. E é interessante que a nossa oração, o Senhor Jesus dá um propósito da oração, né? O para ali. Para que o Pai seja glorificado no Filho. A oração do Senhor Jesus, ela sempre está focada para que o Pai seja beneficiado. O maior beneficiado. Nós temos aprendido na nossa tradição de oração, que quando eu vou orar, eu quero ter benefício. E aí eu digo em nome de Jesus, quase que uma mandinga que eu faço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu falo mais forte ainda. Porque... e não precisa. Aliás, nem precisa usar o termo em nome de Jesus se você ora em nome de Jesus. Uma vez um pessoal me acusou que eu não orava em nome de Jesus, por isso que eu não era. Mas eu disse: eu não oro no final em nome de Jesus. Quando eu estou pedindo, no meio da oração, eu digo em nome de Jesus. Não é no final não, mas você não ora no final, então a tua oração não é... Você não é de Deus não. Eu já tive que enfrentar coisas assim. A nossa oração, quando eu olho para aquilo que eu vou pedir, o Pai é glorificado nisso? Na salvação de alguém? É ou não é? É glorificado. O Pai é glorificado quando a sua família tem paz? É, porque você vai enaltecer a Ele. Então, quando você aplica o gabarito aqui, você olha o pensamento de Jesus. O que Ele valoriza? O que Ele dá peso? O que Ele dá honra? O que Ele considera importante? E veja, Ele te dá essa procuração, Ele te dá o cartão de crédito dele e diz lá para você: vá lá no supermercado e me compra uma picanha. Aí você chega lá no supermercado: não, mas está muito caro, eu vou comprar uma alcatra, essa também está bom, né? Aí você vem com a alcatra. Você fez o que Ele pediu para você fazer? Ele queria picanha, você comprou a alcatra. Você não agiu no nome dele, o nome dele era comprar a picanha. Isso é orar em nome de Jesus. Quando você entende a vontade dele, por isso que orar a palavra de Deus nos ajuda muito a pegar os textos da palavra de Deus e orar a eles, porque nós vamos estar orando por aquilo que o Pai é glorificado, aquilo que Ele é honrado, aquilo que Ele é levantado. Alguém acrescentou aqui 3 coisas, né? Primeiro lugar, a minha oração precisa glorificar o Pai. Segunda oração, essa minha oração precisa envergonhar o diabo. Terceira, o meu próximo vai ser abençoado com a minha oração. E eu onde é que fico? Eu vou ver tudo isso acontecendo e vou ser abençoado. Não preciso ficar preocupado comigo, porque o meu Pai conhece o meu coração, o que eu necessito. Quando eu estou preocupado com Ele, preocupado com as coisas dEle, a mente dEle é a minha mente, o desejo dEle é o meu desejo. Então, quando eu vejo a oração sendo atendida, eu sou alegre. Eu me alegro com isso.
Eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Um dia disse assim, quando se pega lá Deuteronômios 28, que fala sobre as bênçãos e maldições, disse, você crendo em Jesus, as bênçãos vão correr atrás de você. Você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos, orando para ser abençoado, elas já são suas. Agora a minha mente é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que o Pai seja glorificado no Filho. Certo? E daí o 14 aqui, 14. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Veja o coração de Deus. Ele quer que você seja um colecionador de respostas de oração. O Pai se alegra em atender a sua oração. O Senhor Jesus se alegra em atender a sua oração. Veja esse outro texto de João 15:16, que é o texto nosso para esse ano. O Senhor Jesus diz assim, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Quando você vai escolher alguém para o trabalho, o que se faz? Você faz uma avaliação, né? Você faz que nem o Matrix, né? Vai verificando o cara, vai até no Facebook dele para ver lá como é, se está tudo em ordem. Você avalia. Deus olhou para você, tem Jesus, crê em Jesus, beleza. Esse. Você foi escolhido. O Pai olhou para você e disse, é você. Ele tomou a iniciativa, Ele decidiu-se por você. A gente acha que nós nos decidimos por Ele, mas Ele, antes de qualquer coisa, Ele já se decidiu por nós. Ele já nos escolheu e nos separou. Para quê? Para nós irmos e darmos fruto. Ele tem um propósito com a sua e a minha vida. Ele te escolheu e Ele decidiu fazer você frutífero. Como Pedro, né? Eu estava compartilhando esses dias na vigília. Jesus disse para Pedro, Pedro, não precisa ficar intimidado aí, achando que você não é digno de andar comigo. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro podia ficar, mas o que eu tenho que fazer para isso? Pedro, me siga, eu vou fazer. É o mesmo que ele está dizendo aqui, me siga. Eu escolhi você, me acompanhe, e eu vou fazer você frutífero. Você pode dar uma glória a Deus? Não é na tua força, não, mas é numa capacidade que Deus te dá. E aí ele continua dizendo, o fruto que você vai dar, ele é um fruto que permanece, quer dizer, você vai alcançar não só a sua geração, você não vai alcançar não só a sua localidade, mas seu fruto ele vai ter um alcance mundial e ele vai ter um alcance eterno. Ele vai permanecer, ele vai ficar lá como testemunho vivo. Como eu estava falando da minha avó, quando eu lembro dela, eu sei que ela era uma mulher de oração, fica um testemunho presente. Para quê? A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Tudo que está ligado para que você frutifique, tudo que está ligado ao fato que você foi escolhido, tudo isso, Deus vai atender, vai sempre atender a sua oração. Não vai negar nada. A sua oração ela é poderosa, ela é eficaz. Veja esse outro texto, um pouquinho mais adiante, próximo capítulo 16, 23 e 24. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O Pai Celeste, Ele olha para você, Ele quer atender a sua oração. A única questão é, está em linha com o que Jesus quer? Jesus vai ser glorificado? Né? E Jesus fica perguntando, o Pai vai ser glorificado? Pode atender essa oração, ela é quente. Pode tocar nela porque... E o que acontece conosco? A nossa alegria será completa. O seu Pai quer que você se alegre na oração, porque você sabe que quando você começa a orar, você já vai ter o fruto lá na frente. Às vezes só é uma questão de tempo, mas a sua oração sempre será respondida. Né? Feita em nome de Jesus, feita dentro disso. Eu fico impressionado, mais uma vez, como eu disse, quando nesses textos é dito assim, alguma coisa, quando ela diz qualquer coisa, quando ela diz tudo,
Deus tem prazer em atender a oração. E a única condição é a oração em nome de Jesus, que significa pedir o que Ele quer. Qual é a vontade de Deus sobre o seu trabalho, sobre a sua família? Ele quer que você seja próspero ou que você quebre na sua empresa? O que você acha? Ele quer que você seja próspero. Lá em Deuteronômio ele diz assim: Ele te dá poder para gerar riqueza. Deus quer que seus filhos prosperem, que avancem, que passem dos 3 estágios, né? Passem da sobrevivência para a prosperidade e passem da prosperidade para a abundância. De ter tanto que você fica pensando com quem eu posso compartilhar. Eu não preciso de tudo isso. Eu só consigo usar uma camisa, né? Eu só preciso de 7 camisas. Por que eu preciso de 20? Eu posso compartilhar outras camisas aí com os outros. Eu tenho demais. Eu tenho abundância. Tenho mais do que eu preciso. Eu posso passar para os outros o que eu recebi. Quem que eu posso ajudar? É uma mente abundante. Deus é assim. Isso tem a ver com generosidade. Sempre olha como eu posso ajudar os outros. Sempre olha como eu posso abençoar outras pessoas. E quando nós oramos dessa forma, querendo abençoar pessoas, querendo favorecer o reino de Deus, querendo ver o nosso Pai ser glorificado, a nossa oração ela muda de foco. Ela pode ser muito objetiva. Às vezes em algumas frases você já expressa o seu coração a Deus. Você já expressa o seu pedido. Não precisa ficar repetindo aquela oração 10 vezes para ser atendido. Tem algumas orações, e eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, que a gente precisa sim batalhar para conquistar. Tem outras orações que a gente nem precisa pedir, Deus já dá. Tem outras questões que a gente precisa pedir, e aí Ele dá. E tem outras questões que a gente precisa lutar para conquistar. Né? São três fases no processo da oração, por isso que entra o processo de batalha espiritual e assim por diante. Se você perguntar sobre a vontade de Deus, Ele quer que você tenha sabedoria para conduzir os seus negócios, o seu trabalho, ou Ele quer que você fique inseguro? Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? Será que fecha o negócio? Será que não fecha o negócio? Ele quer que você seja uma pessoa insegura nos negócios? Não, Ele quer que você tenha segurança. Assim como você quer que os seus filhos tenham seguranças nas suas decisões, muito mais o nosso Pai que é bom, Ele quer que os seus filhos sejam seguros. Como filiação, fiquem seguros no chamado, fiquem seguros que estão cheios do Espírito Santo, fiquem seguros que quando se chegam em oração, serão atendidos. Se você se perguntar qual é que é a vontade de Deus sobre a minha família, às vezes nós vamos orar e não sabemos como orar. Para mim acontece muito, as pessoas vêm pedir oração e eu não sei o que é orar. O que faz? Eu aprendi lá com o meu professor, ele um dia me disse assim: você é muito orgulhoso, por isso você não ora. Só você está me ofendendo. Não, ele era professor, eu tinha que baixar a bola, né? Fiquei na minha ali, porque eu fui lá perguntar para ele por que eu tinha dificuldade de orar. Ele disse: você não ora porque você é orgulhoso. Você tem medo de gaguejar, você tem medo de usar palavras erradas, você quer construir a tua oração primeiro para daí orar. Largue mão do orgulho, comece a orar. Puxa vida. Nas reuniões de oração, eu ficava sempre montando a minha oração. E aí quando eu estava com ela pronta, aí a turma, amém, vamos embora. Poxa, agora que eu estou afiado. Aí eu aprendi uma coisa, que assim como é o falar em línguas, assim como são as coisas da fé, você precisa só começar. E a melhor maneira de começar uma oração é agradecendo a Deus, é reconhecendo Ele, valorizando a obra dEle na vida de uma pessoa. Você que tem me acompanhado, visto eu orar, eu faço isso. Eu primeiro glorifico a Deus sobre a vida da pessoa, as promessas, eu engrandeço a Deus na vida dela, a história que Deus tem na vida dela, eu agradeço pelo que Deus está fazendo. E enquanto eu vou orando e agradecendo, aí vem as imagens, daí eu sei o que é orar. Aí eu vejo algumas coisas e começo a orar o que eu vejo no meu coração, na minha mente. E quando eu começo a orar as imagens, eu começo a ficar convicto no coração: é isso. E aí eu começo a declarar aquela palavra sobre a vida da pessoa, como verdadeira, como algo que vai se estabelecer. Às vezes não sei o que orar, eu começo a agradecer, vem um versículo bíblico, eu oro aquele versículo bíblico sobre a vida da pessoa.
Então a gente aprende orando como? Orando, comece agradecendo. Diga obrigado, Senhor. Às vezes não vem nada, eu fico quieto. Eu tinha um medão, né? Quando eu orava, de não saber mais o que orar, daí silêncio. Ixi, engatou. Às vezes é necessário silêncio na oração, não precisa ficar falando. O silêncio faz parte de um processo. Às vezes o Espírito Santo dá uma bloqueada, dá uma freada em nós, para ver um momento assim de reflexão e de se aquietar diante de Deus e reconhecer algumas coisas. Aí vem as imagens, vem uma lembrança de uma palavra, e aí você pode orar. Então a oração, o gabarito diz: primeiro olhe para Deus, olhe o que Ele quer, reconheça a história de Deus. Aí começa a gratidão, né? Quando você agradece, traz à memória o agir de Deus, por exemplo, que Ele fez na Bíblia, as coisas que você leu na Bíblia, e você agradece que aquilo também é verdade na vida da pessoa, você vai agradecendo. E nós estávamos conversando no Renovo sobre isso, sobre o agradecer, e uma coisa ficou forte para nós ali, que quando você agradece, você está reconhecendo que aquilo é verdade. Às vezes a gente diz sim, Deus nos ama, mas quando eu agradeço, obrigado, Senhor, que o Senhor me ama, se tornou pessoal. Você reconheceu isso sobre a sua vida, você tomou para si aquela verdade como verdadeira e diz: obrigado, Senhor, eu sou amado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem prazer na minha vida. E a gratidão abre a porta, né? Provérbios diz lá, né, capítulo 3, 5 e 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes a pessoa vem assim: puxa, uma história difícil, como é que eu vou consertar essa vida da pessoa, né? Eu não sei, vou reconhecer a Deus na vida dela. Reconhecendo a Deus, Ele vai endireitar a vereda, Ele vai endireitar essa vida, endireitar esse caminho, endireitar esse casamento. Vou reconhecer a Deus, beleza. Aí ficou fácil orar, eu reconheço a Deus. E aí você percebe, às vezes quando entra uma batalha, é necessário uma batalha espiritual, o Espírito Santo vai testificar, e daí você chuta, né, a obra das trevas, chuta os pensamentos, chuta o inimigo, manda ele para debaixo dos pés do Senhor Jesus, onde é o lugar dele, e repreende, faz parte do processo da oração. Mas a gratidão, ela faz com que você receba o entendimento, receba aquilo que Deus está falando na sua vida. Você agradece pelas outras respostas que Deus já fez na vida de uma pessoa. Você agradece por ver seus irmãos recebendo as suas respostas, mesmo quando você não tem ainda a resposta, né? Eu tenho compartilhado que naquele tempo da Alemanha, durante uns 2 anos mais ou menos, terças e quintas à noite, eu tinha um tempo de oração de 1h30 com meu amigo. Era nós dois, era bate e volta, nós orávamos ali. E a gente combinou uma coisa: a gente não vai pedir nada. Mas 1h30, a oração é para pedir, não é? Disse: não, a gente vai adorar a Deus e vai agradecer a Ele. E era bate e volta, nós orávamos lá, ficava um tempo. Aí eu aprendi uma coisa que você já pode pedir agradecendo, né? Obrigado, Deus, que o Senhor dá saúde. Eu não preciso pedir pela saúde, já foi conquistado na cruz, eu já agradeço, já como verdade na nossa vida. Obrigado que o Senhor vai nos ajudar na prova amanhã. Que beleza, Senhor, que o Senhor vai estar conosco. Você já vai reconhecendo de antemão tudo que Deus vai fazer na sua vida, você já expressa a fé. A gratidão, ela constrói a fé, a gratidão, ela consolida a sua fé, porque você reconhece que Deus é capaz de trazer a solução, de estar presente na sua vida. A gratidão, então, é esse segundo passo no gabarito. Primeiro você reconhece a Deus, reconhece Ele, qual a vontade dEle, o que Ele vai fazer. E quando se entra em oração, se foca nisso em primeiro lugar, depois se vai para a gratidão, e aí vem as imagens, como eu já estava falando antes. Você começa a ver em oração, os pensamentos de Deus são revelados aos seus pensamentos, e você vê as respostas de oração, você vê o agir na vida da pessoa, e aí junto com, quando você começa a ver, vem a palavra, vem as manifestações do Espírito. Você tem palavra de conhecimento, às vezes, para discernir, dar um diagnóstico, aí vem a palavra de sabedoria, que ela orienta o que fazer então, quando tendo o diagnóstico, o que vamos agir, é a palavra de sabedoria que vai fazer. E aí você reconhece a palavra de profecia. O que é a palavra de profecia? É o encorajamento, vai dar certo, tenha ânimo, vai em frente, é seu,
São palavras de profecia que encorajam, que edificam e que consolam a vida de uma pessoa. E quando você está nesse processo da gratidão, nesse processo de receber as imagens, os pensamentos de Deus, aí a sua fé ela é ativada, porque a sua fé está no coração. E quando você vê isso, você começa a ter segurança no seu coração. E tendo a segurança no coração, você entra com a declaração, e que faz parte da oração, que você já não pede mais. Você já recebeu aquilo na sua vida. E você declara, falando sobre coisas, falando sobre contas, falando sobre situações, circunstâncias. Você vai falando sobre elas. Assim como Jesus fez, né? Ele falou com a tempestade, ele falou com o mar, ele falou com a figueira, ele falou com as coisas, como se tivesse uma personalidade que pudesse obedecer. A palavra trouxe ordem sobre aquela situação. E é interessante, eu estava ouvindo a mensagem de um irmão, ele disse assim, quando você pega Gênesis 1, né? Havia um caos sobre a face da terra, e o Espírito do Senhor pairava sobre esse caos. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua empresa, está sobre o caos que possa estar no Brasil. O Espírito do Senhor está sobre o caos. Quando que o Espírito agiu? Quando Deus falou. O Espírito age em cima da palavra. E quando você entendeu nesse gabarito o processo da vontade de Deus, e você começa a declarar a palavra de Deus sobre as situações, o Espírito Santo vem como companheiro e coopera com você. Você coopera com Ele e Ele coopera com você, como diz a palavra de Deus lá, que os discípulos saíram, fizeram sinais prodígios, pregaram a palavra, e o Senhor cooperava com eles e eles cooperavam com o Senhor. Quando você começa a declarar a palavra, o Espírito Santo começa a se manifestar sobre as situações. A oração é muito simples. Ela é muito simples. Ela está ancorada em Deus. A oração de um justo, ela é eficaz. A sua oração, ela é eficiente em todos os sentidos. Eu quero te incentivar, você dizer assim, eu quero entrar na escola de oração. E viver todo o poder que a oração manifesta. Você só precisa do fio da meada, você não precisa saber tudo. É só puxar o fio, né? As costureiras, né, Miriam? É só o fio da meada, né? Hoje nós estávamos lá no carvão, como é que puxa esse fio da meada para abrir ele aqui? Ah, não deu jeito, nós rasgamos mesmo. O fio da meada, para começar a oração, você só precisa de um toque. Você não precisa de saber de tudo para orar. É só dizer obrigado, Deus. O portal se abriu. Eu não sei ainda o que falar, reconheça Deus sobre a situação. Eu não sei ainda o que vou pedir, comece a agradecer. E aí vão vir as coisas, com certeza. E você vai experimentar na escola de oração, muito simples, né? Aliás, como é que os discípulos disseram, ensina-nos a orar. Como é que Jesus ensinou a orar? Pai nosso. Jesus morreu por causa disso na cruz. Por causa do Pai, nosso Pai, meu Pai. Ele não ensinou os discípulos a orar, Deus Todo-Poderoso, e impostação de voz, não. É Pai, Pai Celeste. Está errado? Não, não está errado. Mas a intimidade que Ele nos deu, nos ofertou, é a do Pai. O Espírito Santo que habita em nós, Ele geme e ele clama, Abba, Pai, papaizinho, papai. E uma das coisas que nós precisamos aprender é honrar um pai. A maioria de nós não aprendeu a honrar um pai. A gente precisa aprender a orar. Muitos não querem orar pai porque acham íntimo demais. Mas pai tem a ver com honra, com reconhecimento. Ah, eu não tive um pai presente. Então você tem hoje um pai presente na sua vida. E você pode chamar ele de pai. Como é que eu oro? Eu oro, pai, papai, paiê. Claro, com honra, porque você sabe honrar um pai. Você não trata um pai de qualquer jeito. Um pai precisa ser honrado.
Por isso, se eu não sei honrar o meu pai terreno, como é que eu vou honrar meu pai celeste? Eu preciso aprender a honrar meu pai terreno para honrar meu pai celeste. Amém, queridos? Você aprendeu alguma coisa hoje? Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.